Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente bater um papinho legal e conversar sobre a música Como Nossos Pais, né? Imortalizada na voz da Elis Regina. Mas vocês sabiam que essa música não foi composta pela Elis Regina? Vocês sabem o que realmente ela significa? Não? Então fica aqui com a gente, eu vou rodar a vinheta e a gente conversa já já. Isso aí, galera. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou o Johnny do Carmo, né? Eu tenho um canal no YouTube que fala muito sobre música, sobre cultura, sobre história e de vez em quando também até coloco umas músicas aí que eu canto, umas músicas que eu gosto. E a música que eu escolhi pra gente falar hoje é Como Nossos Pais. Se vocês ainda não estão inscritos, então já vão se inscrevendo aí no canal, né? Ativa o sininho para receber as notificações em primeira mão e deixa aquele like, porque além de me fazer muito feliz, né? Vocês me ajudam a impulsionar esse vídeo e levar informação para mais pessoas. Como Nossos Pais, uma música composta pelo Belchior e foi gravada em 1976, né? Fez parte do álbum Alucinação do Belchior, né? E considerado, né, um dos melhores discos de toda a história da MPB. Essa música, Como Nossos Pais, foi gravada no mesmo ano de 1976 pela enorme, pela grandiosa, pela saudosíssima Elis Regina, né? Muitos consideram a Elis Regina como a maior cantora brasileira da história. Vocês sabem o que é isso? É simplesmente uma marca insuperável. A voz da Elis Regina era uma voz poderosa, era uma voz carregada de emoção, né? Era linda. A Elis Regina cantava e interpretava demais. Vamos lá, Como Nossos Pais, né? A Elis Regina gravou essa música em 1976 e ela ficou contida no disco Falso Brilhante, né? Que também é considerado um dos melhores discos da Elis Regina, né? E essa música foi uma das músicas que impulsionou de vez a carreira da Elis Regina. Ela já era uma cantora consagrada, né? Ela desde a década de 60, né, já era muito famosa, só que quando ela interpretou Como Nossos Pais, a mídia simplesmente se rendeu e se curvou ao talento da Elis Regina. Uma outra curiosidade bacana, né, é que, segundo o ECAD, que no Brasil é aquele órgão responsável por cuidar dos direitos autorais aí dos artistas, dos compositores e tudo mais, né? A música Como Nossos Pais, né, a música da Elis Regina, é mais executada. Ou seja, nas plataformas de streaming, né, nas rádios, televisão, né? É a música que é mais tocada, a música da Elis Regina que é mais tocada. E essa música, né, é uma música que tem uma letra que tem um significado gigante. É uma música muito bonita, mas é uma música que a gente percebe que ela é meio amarga, né? Ela é uma música que traz um sentimento de pesar, né, na gente. Quando a gente escuta, a gente fica muito pensativo, e eu vou falar o porquê, né? Nós vamos analisar a letra dela agora, do começo até o final, e eu quero ver aí o que vocês acham também. Se vocês concordam com essa análise que eu vou fazer, deixem aí nos comentários o que vocês acham. É isso aí, o Belchior escreveu essa música e gravou, né, em meados dos anos 70, né, ali, gravou mesmo em 1976. O ano em que ele compôs é desconhecido, mas provavelmente foi por ali, né, foi mais ou menos nessa época. E durante todos os anos 70 aqui no Brasil, a gente passou pelo período da ditadura militar. É um período em que nós não podíamos escolher os nossos governantes, né? Era um período de censura, de caça
as bruxas, muito forte, vamos dizer assim, né? Qualquer pessoa que tivesse ideias contrárias ao regime era perseguido, podia ser preso, muitos morreram. Então foi um período bem difícil, um período muito complicado da nossa história. E os artistas sofreram muito com isso. Muitos artistas brasileiros foram forçados a sair do país, a viver no exílio, né? Alguns também desapareceram, alguns, né, foram muito prejudicados, né, nesse período. E para você se comunicar, para você fazer uma música que fosse crítica a esse movimento conservador, né, essa onda conservadora que vinha dominando o país, você tinha que fazer letras bem amarradas e sutis, porque se você fizesse algo muito explícito, uma letra muito forte, muito contundente, a censura pegava você, né? A censura cortava a música, não deixava gravar, não podia ser lançado, então os artistas tinham que usar da inteligência e da perspicácia para conseguir colocar todas as suas ideias de uma maneira que a censura, que os censores da ditadura não pudessem pegar, né? E para fazer como nossos pais, o Belchior utilizou muito bem desse artifício, né? Até hoje, olhando a letra aqui, eu não sei como foi que uma música dessa passou pela censura. Quer dizer, sabe, eu até sei, mas não posso falar. A música, como nossos pais, trata de um diálogo, né, entre as gerações, um conflito entre as gerações, né, entre os jovens e as gerações mais velhas, seus pais, seus avós, né? E que jovens? Os jovens dos anos 70, aquela galera universitária nos anos 70 que vinha sendo perseguida, né? Que sofria nas mãos dos ditadores, né? Então é um diálogo, né? Tem hora que parece que ele está falando com a voz dos pais e tem hora que o Belchior encara na letra da música que ele está falando com a voz dos jovens. Então vamos lá. A primeira frase aqui, a primeira estrofe da música. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Então o que ele está querendo dizer nessa parte, nessa primeira parte da música, né? Parece, né, que ele está falando com a voz de um pai. Ele está contando e dando um conselho para a gente, né? Ele está falando, basicamente, um pai falando, um avô falando por um jovem, que ele quer contar o que ele viveu, o que ele experimentou, tá? Não que ele despreze o que ele aprendeu nos livros, o que ele aprendeu com as músicas e tudo mais, né? Que é justamente aquele conhecimento que os jovens costumam prezar mais, né? Porque os jovens entram para a faculdade, tem contato com outras culturas e outras leituras e acham que aquilo é superior ao que as pessoas vivem, né? E nesse primeiro momento o pai diz, não, eu quero te falar o que eu vivi, não quero te falar o que eu aprendi em livros. Basicamente é isso, né? Ele começa a música falando assim, né? Em seguida, viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Ele continua, né, conversando com o jovem, falando que sabe que vale muito mais a pena a gente viver do que a gente sonhar, do que a gente ficar imaginando e fantasiando as coisas. E que ele sabe também que, ele diz, né, também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Ou seja, as vidas são o mais importante. As vidas humanas são as coisas que mais importam acima de todas as outras coisas. Hoje em dia tem algumas coisas aí, algumas pessoas que discordam disso, mas infelizmente não estamos aqui para julgar. Aí ele fala,
Vamos lá, ele continua. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. O que está acontecendo aqui, né? Ele está admitindo que perdeu. Ele está admitindo a derrota, né? Eles venceram e o sinal está fechado para nós. Tá? Ele está praticamente admitindo que perdeu, né? E perdeu por quê? Perdeu porque a ditadura está instalada. Perdeu porque os jovens já não têm mais força, certo? O sinal está fechado para eles, os conservadores estão no poder. E o perigo na esquina, exatamente por isso, né? Porque a ditadura colocava seus instrumentos de repressão contra esses jovens, então o perigo estava na esquina, estava em qualquer lugar. Aí ele continua. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Essa é uma crítica, né, que o Belchior faz àquela juventude naquele momento. Por quê? Porque ele fala, né, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É uma coisa que os jovens costumam fazer, né? A gente sempre vê jovem junto, né, querendo namorar, é normal da juventude. E ele faz, né? Por isso que você tem braço, você tem lábio e voz. Então, é uma juventude que tava naquele momento começando a se acomodar, né? É uma crítica, porque é uma juventude que estava mais preocupada com as questões individuais, né? De querer namorar, de ter um parceiro, de amizades, e não uma luta política, que é a que o autor defende na música, que os jovens deveriam estar fazendo. E também uma crítica, né, à censura que existia quanto a reuniões. Simplesmente nos anos 70 era proibido que jovens se reunissem para conversar ou para fazer qualquer outro tipo de coisa. A ditadura até mesmo nisso pegava o pessoal. Continuando com a letra aqui, você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado como uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar para o sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Esse é um verso muito pessoal, né? No meu entender, é um verso muito pessoal do Belchior. Porque o que ele está falando aí pra gente? Quando a gente pergunta pro Belchior o que ele quer, pro autor da música, o que ele quer, o que ele está querendo dizer, o que ele vai fazer, aí ele fala, você me pergunta pela minha paixão. E ele afirma, ele está encantado como uma nova invenção. Ele continua um apaixonado pela música, pela cultura, pela arte, né? Eu vou ficar na cidade, não vou voltar para o sertão. O Belchior era cearense, né? De uma região lá do Ceará muito pobre. E ele veio para o Sudeste, né, em busca de novas oportunidades na música, né? Ele trabalhava com artes desde muito jovem. Então ele veio muito novo pro Sudeste. E justamente nas regiões urbanas é que a censura, que a ditadura atuava mais, que era mais pesada, mais ferrenha, né? No interior não se preocupava tanto em perseguir, porque os principais núcleos de resistência ficavam nas cidades. Então ele fala, né, que não vou voltar para o sertão, vou ficar nessa cidade, não vou voltar para o sertão. Ele vai permanecer na cidade porque ele ainda acredita, ele ainda tem esperança de que tudo ainda vai melhorar. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Ele tá machucado, ele tá, vamos dizer, né, ele tá chateado com a situação, mas ele ainda acredita que tudo ainda vai melhorar. Isso é muito importante.
Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Então ele está sendo saudosista, né? Ele está falando que ele viu os jovens, né, no passado recente, né? Vamos colocar aí, se ele está falando isso em 76, então um passado recente de até uns 10 anos, até talvez menos, 8, 7 anos, ele ainda via os jovens na rua. Quando ele está falando cabelo ao vento, né, é uma expressão que remete aos hippies, né, que a cultura hippie era muito rica, muito forte entre os anos 60 e 70, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? O movimento de contracultura, de ir contra aquela cultura vigente imposta pelas camadas mais altas da sociedade. Os jovens tinham esse papel e tem até hoje, né? A gente percebe que são os jovens que fazem as coisas acontecerem no campo da música, na cultura, né? Mas naquela época a música vinha muito dos mais velhos e os jovens começaram a ter as próprias expressões, né? A gente deve isso muito aos jovens daqueles anos, né? E cabelo ao vento se refere aos hippies, né? Aquela galera que saía pra rua, né? Pregando paz e amor, com músicas próprias, né? Com positividade, pacifismo, né? Muito, mas muito contrário ao discurso que uns ditadores, né? Aquela galera, vão voltar a falar da ditadura, porque é primordial a gente entender a ditadura para compreender a letra dessa música, né? Então, cabelo ao vento, gente jovem reunida, né? Aquelas reuniões em que os jovens faziam para discutir política e que rumos tomariam, né? E ele fala que ele lembrar que os jovens já fizeram isso e que agora não fazem mais é o que mais dói. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. É por isso que ele fala isso. Ele sente falta dos jovens combatentes, dos jovens que lutavam por um mundo melhor. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Então ele diz que os jovens, apesar de tão antenados, né, no mundo, né, sempre ligados às novidades, né, no fim das contas eles acabam sendo justamente iguais, agindo igual às gerações anteriores. Eles continuam agindo igualmente às gerações anteriores. E que você diz que depois deles não apareceu mais ninguém, né? Ou seja, nada de novo realmente existe. Todas as coisas que acontecem são as mesmas coisas do passado, disfarçadas de novidade. Boa sacada essa, né? A história se repete com uma roupagem nova, né? A gente acha que alguma coisa é novidade, mas de fato ela não é nova, nada nova. Ela só está disfarçada de algo novo. Você pode até dizer que eu tô por fora ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Bom, isso é bem explícito. É uma crítica a todas as gerações que passaram. O que é que ele fala? Você pode até dizer que eu tô por fora ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Ou seja, os pais acham que os seus filhos não entendem nada e que ele fica preso ao passado como algo nostálgico, certo? Ele fica preso ao passado como se só aquilo que ele viveu, que é o passado, que importa. Mas ele não vê que sempre vão vir as novidades, sempre vai aparecer algo novo. Já é um contraponto ao parágrafo anterior. Mas sempre com a esperança no futuro. E ele fala, continuando na música:
Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando Viu Metal. Ele sabe que a pessoa que o inspirou a lutar, a mudar as coisas, a fugir do que a gente chama de status quo, hoje em dia não prega mais o que ele inspirou o autor da música a fazer, né? Ele tá em casa, ele tá acomodado, tá em casa, com a família e contando o Viu Metal, né? O que é o Viu Metal? O Viu Metal é dinheiro, né? Ele tá mais preocupado com o dinheiro, em segurança financeira do que em lutar pelo próximo, pelas melhorias, né? É uma coisa que o Belchior traz e joga na nossa cara, né? Que a gente, com o tempo, vai envelhecendo e passa a ficar mais egoísta, em contraponto aos jovens que são mais idealistas. E aí ele vem, né, que ele fala no final da música e também, né, como ele já cita antes, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Isso, sim, é um tapa na cara. Por quê? O Belchior fala desde o começo da música que o papel do jovem é contestar, que o papel do jovem é ir pra cima, é não aceitar o que é imposto e injusto aos jovens e a todo o conjunto da sociedade. Mas aí ele vem e conclui com isso, né? Que ele sofre porque ele percebeu finalmente que os jovens acabam fazendo tudo exatamente como os pais deles fizeram antes deles, né? Ele sofre com isso, ele acha que esse é o grande problema, né? Nós fazemos tudo exatamente como os nossos pais, né? Aquele papo, né? Que quando a gente é jovem, nosso pai, nossa mãe fala pra gente, que quando você for pai, você vai entender. Quando você tiver os seus filhos, você vai entender. Quando você tiver mais velho, você vai saber. E é isso, né? O Belchior chama a atenção para esse ponto, né? De que os jovens acabam quase que involuntariamente se tornando os próprios pais com o passar dos anos. E essa música é um apelo para que a juventude sempre busque melhorias, busque contestação, que ela não se acomode, que ela não se contente com o que foi estabelecido pelas gerações anteriores. E principalmente é um apelo para que os jovens lá daquela época dos anos 70 voltem a lutar pela causa que ele acreditava, né, ser a correta, né, que era a causa pela democracia, contra a imposição da ditadura, né, contra a censura, contra a repressão. A luta armada brasileira ou o movimento estudantil naquele momento dos anos 70 já estava muito mais enfraquecido do que no começo dos anos 70, no final dos anos 60. Então essa música é um apelo que o Belchior faz para os jovens daquele período voltarem a lutar, voltarem a acreditar numa causa que era qual causa? A causa da democracia, a causa que ia de encontro, que ia contra a ditadura militar. E é isso aí, galera. Gostaram? Então, se vocês têm algo a acrescentar, eu vou ficar muito feliz em responder nos comentários. A gente pode trocar ideias. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E se ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal do Johnny do Carmo. Ative o sininho e deixa aquele like aí. Quanto mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que traz um conteúdo bacana e vamos levar mais conhecimento, mais cultura, porque a música brasileira é riquíssima, é vastíssima, é uma música culturalmente riquíssima
e que a gente não pode deixar morrer, certo? É importante fazer música de qualidade e fazer música com boas letras. Beleza então, gente. Eu volto no próximo vídeo semana que vem com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!